Hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a oposição no Congresso e as relações com o governo Lula. Eu converso com o Marcos Duval, que é senador pelo Podemos do Espírito Santo. Senador, boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês aqui. Bem, senador, uma das primeiras iniciativas do novo governo foi um decreto que restringe a aquisição, registro de armas, a abertura de novos CACs, além da revisão dos registros das armas que já foram adquiridas. Houve reação da oposição e o senhor entrou com o PDL, que é um projeto de decreto legislativo que tem que ser aprovado pelo Senado e também pela Câmara, que revoga decretos do governo. Eu queria saber o porquê dessa iniciativa. Primeiro, porque é inconstitucional. O decreto do presidente Lula, ele tem a intenção de modificar o artigo 14 da Constituição, da lei Estatuto do Desarmamento, que o artigo 14 do Estatuto diz o seguinte, que compete às Forças Armadas, ao Exército, a regulamentação, o registro, a liberação de porte de trânsito, quer dizer, de tirar de um lugar e levar para outro, dos CACs, a caçadores, atiradores e colecionadores. Ele, no decreto, está colocando, então, isso agora para a Polícia Federal. Bom, para quem escuta isso, não tem nada demais, está passando de um setor para outro. Primeiro, então, ele está quebrando e ele está cometendo aí um ato totalmente irregular. Bom, fora isso, há uma questão perigosíssima que ninguém se atentou. Ele deu 60 dias para que pudesse fazer isso. Eu fiz um levantamento ontem, um pedido formal ao alto comando do Exército e à diretoria da Polícia Federal para que pudesse levantar quantas armas teria em cada instituição. Bom, no Exército tem mais ou menos 2 milhões de equipamentos, 2 milhões de armas. Se você colocar isso, nós temos em média 5 mil, 6 mil policiais federais pelo Brasil. Impossível, humanamente impossível. Eu escutei isso do alto comando da Polícia Federal. Senador, humanamente impossível em 60 dias nós temos recadastrado todas essas armas. Levaria 2 anos, 3 anos. E não há necessidade, porque nós já temos um sistema que a gente vai até o sistema do Exército e tem todas as informações. Então, a gente, pelo sistema, a gente sabe quais são as armas registradas nas Forças Armadas, no Exército. Então, é totalmente desnecessário, e faz com que, e até o ministro deixa eu tirar até o ministro num pronunciamento aí, ele disse que as pessoas que não fizerem isso podem pegar prisão de 6 anos de prisão. E é verdade, porque o cidadão que segue a lei, ele vai estar, nossa, o cidadão, está ouvindo? Estou ouvindo? Eu estou ouvindo, mas perdemos a sua imagem, senador. Oi, voltou? Voltou, sim, pode prosseguir. Ok. Desculpa, é porque o telefone está parando por causa disso. Bom, então ele está simplesmente dando um prazo curtíssimo, impossível de se fazer. Isso eu escutei tanto da alta cúpula da Polícia Federal como das Forças Armadas, do Exército, dizendo o seguinte, humanamente impossível e também desnecessário se a gente tem um acesso às informações dessas armas no Exército. Então é desnecessário. O que ele está fazendo? Ele está simplesmente com um discurso dizendo que está com o governo para fazer uma pacificação, uma união do Brasil e papapá. Mentira, mentira e mentira. E está sendo hipócrita até, desculpa a palavra, porque ele está enganando a sociedade brasileira. Ele está penalizando todos os atiradores que ele associa, que todos os atiradores, colecionadores e caçadores, os CACs, são bolsonaristas. E não tem nada a ver. Bolsonaro entrou há 4 anos agora, e tem gente que tem mais de 20 anos que é CAC. Então, o que ele fez? Está tornando impossível, até porque nós estamos em janeiro, muitos policiais federais estão de recesso, estão de folga. Então, mesmo se tivesse todo efetivo para poder atender isso, seria 2, 3 anos. Ele deu 60 dias, nós só temos agora 55, e todo mundo, a partir dessa data, vai se tornar um cidadão ilegal portando uma arma ilegal. Então, como no Exército tem o cadastro de todo mundo, a Polícia Federal, a comando dele, vai pedir para que vá
vão aos endereços e façam a apreensão das armas. Então a pessoa vai ter as armas apreendidas e vai ter ainda que responder por porte ilegal de arma. Exatamente o cidadão que segue a lei à risca. Isso é crueldade. Agora, eu até senador, disse para o senador. Então, nós tivemos aí nos últimos anos uma liberação muito grande da utilização das armas, da aquisição, né? O quanto que cada pessoa, mesmo inscrita nos CACs, pode ter de armas, também aumento da liberação aí de munição que cada pessoa pode ter e a proliferação de CACs, né? Houve toda uma legislação, flexibilização, estimulando essa liberação. Não é? Então, tem relação, sim, com o governo Bolsonaro, mesmo que muitas pessoas já tivessem essas armas antes, nós tivemos um avanço muito grande, todas as estatísticas mostram isso. E a questão do registro talvez tenha relação com o fato de algumas operações terem detectado com bandidos armas que foram registradas oficialmente por roubo, por desvio. Inclusive, há estudos que mostram que 80% das armas que estão no crime, em algum momento, elas tiveram origem ilegal. Então, tem roubo, tem desvio. Eu posso interromper? Pode. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Assim, é por causa do tempo que você falou, que eu tenho um tempo de 10 minutos, e esse é um assunto muito sério, porque envolve até você preservar ou tirar a vida de alguém. Então, vamos lá. Hoje, isso não acontece. Hoje, o traficante, o chefe do tráfico, quando ele fica sabendo que aqueles criminosos lá da hierarquia lá de baixo, né, comete um crime, um assalto e toma uma arma de um cidadão que tem a arma legalizada, quando ele chega com essa arma na comunidade, há um movimento grande de policiais para conseguir recuperar essa arma. Por quê? Porque em muitos estados, os governos estaduais estão dando R$200 por cada arma ilegal apreendida. Então, o que acontece? O tráfico fica interrompido, o traficante, o chefe do tráfico, toma um prejuízo muito grande e ele acaba fazendo com que os assaltantes devolvam a arma para uma polícia mais próxima. Isso aconteceu com o meu segurança, ele é policial do Senado, eu vou mostrar aqui para você se der tempo. Ele desceu para fazer um lanche, eu já estava em casa repousando, e quando ele desceu para fazer o lanche, ele foi reconhecido, porque estava próximo à comunidade, juntaram ao redor dele, identificaram como policial, pegaram a arma dele, começaram a dar coronhada até ele sangrava assim, absurdamente, e aí falaram, agora nós vamos executar. Quando disseram isso, ele conseguiu se desvencilhar, porque estava sangrando muito, e aí ele conseguiu se desvencilhar e correu para um pronto-socorro que estava logo próximo. E aí, quando ele estava no pronto-socorro, simplesmente... Eu estou tentando abrir aqui rápido. Nós temos só 2 minutos. O traficante mandou fazer, sabe o quê? Entregar a arma. Então, chegou uma pessoa, Perdemos a sua imagem, senador. Oi, peraí. É melhor o senhor contar só a história para a gente, por favor. Então eu vou falar. Bom, então ele chegou um senhorzinho de idade no hospital e falou o seguinte, olha, mandaram entregar essa sacola aqui para o rapaz que chegou ferido. Olha como é que ele chegou. Então, senador, mas no recenseamento das armas... Então, hoje em dia, só para concluir, hoje em dia, os traficantes não aturam e têm as próprias leis, ou seja, a maioria das vezes manda até matar quem fez isso. O que os traficantes fazem hoje? É muito mais barato, muito mais fácil adquirir arma pela fronteira seca do Paraguai, algumas dos Estados Unidos, e vem a arma numa quantidade maior, nova, vem 30, 40 armas, pistolas, fuzis de último modelo, não tem denúncia na polícia para a polícia fazer busca na região, e ele tem essas armas de último modelo, mais barato, novas, sem chamar a atenção da polícia. Então, essa retórica de que a arma do cidadão de bem vai cair na mão dos traficantes é quase zero. Isso é muito difícil hoje em dia acontecer. Eu trabalho com isso há quase 30 anos, lido com isso há quase 30 anos, e foi por isso que tem acontecido, eu tenho feito levantamento em várias partes do Brasil. Quando a polícia vai fazendo operações nas comunidades, o traficante, chefe do tráfico, automaticamente dá um jeito de entregar a arma
e penaliza quem fez isso. Nós temos menos de um minuto, senador, e eu queria saber se o senhor vê condição política de aprovação dessa sua medida no Congresso. Olha, o que eu estou fazendo é preservando para deixar 2 milhões de brasileiros não serem incriminados. Então, se o projeto do decreto fosse algo para tirar o armamento dos bandidos, dos que estão lá na comunidade totalmente armados, aí eu até falei para os senadores do PT, eu até mudaria para o PT, se fosse o caso, mas desarmar o cidadão que segue a lei, que cumpriu todos os regramentos para poder ter uma arma, que não é fácil, é muito mais fácil você entrar num curso de medicina do que conseguir um porte hoje. Então isso está sendo uma medida velada de acabar com a reputação e criminalizar as pessoas que são hoje CAC. Ah, mas aumentou para 1 milhão de CACs, mas a criminalidade não aumentou na mesma proporção. A estatística mostra que em 40 anos nunca teve tanta redução dele. Perfeito, eu agradeço muito a participação do senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo. Senador, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.